Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu quero fazer com vocês aqui uma análise para expor a hipocrisia da extrema-direita bolsonarista e mostrar a diferença que nos separa. Aqui nós somos honestos, a gente não precisa inventar narrativa para poder expor a hipocrisia deles. Todo mundo tem acompanhado aí o que aconteceu no último final de semana, a escola de samba homenageando o presidente Lula, a extrema-direita empolvorosa, dizendo que o presidente Lula vai perder ali a possibilidade de registrar a candidatura, que teve crime eleitoral, que foi pedido de voto, que teve campanha antecipada, a mídia ligada ao mercado também desesperada, dizendo ali que teve crime eleitoral, que é um absurdo, dinheiro público assim, dinheiro público assado. Não fala Rovai, o Rovai já mostrou, né, a hipocrisia do clã Bolsonaro, porque o Rovai deve ter exibido, vocês já devem ter visto aí nesse momento, o Bolsonaro na festa de Peão de Barretos, né, fazendo ali aquele passeio em cima de um cavalo, enaltecendo ali as qualidades do Bolsonaro, tocando música de fundo, inclusive ali do Bolsonaro, na questão envolvendo a sua pré-candidatura, ali sim cometimento de crime eleitoral. E aí a gente vai lembrar também que teve isso aqui, ó, a PEC Kamikaze, que foi aprovada em julho, já no período que não poderia ser aprovado nenhum tipo de benefício social novo. Eles alteraram a Constituição para criar o estado de emergência, para poder pagar, ó, aumentar o Auxílio Brasil, para poder criar o auxílio caminhoneiro e o auxílio taxista, para o Bolsonaro garantir a eleição, mesmo assim o Bolsonaro perdeu. O Rovai já mostrou, inclusive, aí os vídeos, né, do Bolsonaro em cima de cavalo, lá na festa de Peão de Barretos, com pedido explícito de voto, inclusive com a música do fundo, né? Bolsonaro, não sei o que lá, 22, que foi até a música de campanha do Bolsonaro. Eles não colocaram a letra, mas a música de fundo era a clara alusão ao número da campanha do Bolsonaro. Não teve nada naquele momento. Aí teve agora essa manifestação da escola de samba, e eles estão dizendo que teve crime eleitoral cometido pelo presidente Lula, ou pela escola de samba, ou pelo Partido dos Trabalhadores. Como eu já citei mais cedo aqui na live do Fórum 11h30, não teve crime eleitoral cometido pelo Partido dos Trabalhadores, tampouco pelo presidente Lula. E aí, meu amigo e minha amiga, viralizou nas redes sociais o Gilson Sanfoneiro, lembra dele, Gilson Machado? Olha ele aqui adesivando motos lá no Pernambuco, com escritos ali, ó, Nordeste com Flávio Bolsonaro 2026, tá ali, vamos ouvir e ver ele falando aqui, ó. Olha aí, já tá colando, ó, já tá colando, aí. Cadê? Deixa eu colar aqui, mas vamos colar essa foto que sou eu. Filma aí, vai. Seu senador. Tá bom, agora tá puxado. Tá aqui, ó. Enquanto os outros estão parados, eu tô aqui, ó, de noite. Enquanto o povo tá parado, tô aqui de noite. Tá ali, é. Tão simples, né, dono de resort aí, tão simplesinho o bichinho, né? Tá aqui, ó, Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026. Estão vendo aí, quase né? aqui, cadente, botando aqui, ó. Demissão, viu? Demissão aí, ó. Vamos eleger o homem. Eleger o homem. Nosso presidente. Aqui, ó, desse jeito. Tá colado. Carlito, alguém ali falou, vamos eleger o homem, o nosso presidente. Pois é, mas ali é alguém do povo, não é ele aqui, ó. E é aí que entra a diferença nossa para esse tipo de gente. Por quê? Não tem crime eleitoral nesse caso aqui, apesar da cena também chamar a atenção. Por que que não tem crime eleitoral? Porque segundo a legislação eleitoral, a lei das eleições, lei 9504 de 97, no seu artigo 36A fala ali, ó, não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, ou seja, não está escrito ali, votem em Flávio Bolsonaro, está dizendo que o Nordeste está com Flávio em 2026. Está com o quê? Para qualquer coisa. Eles podem dizer que é para o que o Flávio vai fazer um evento, que o Flávio vai fazer uma participação em uma entidade internacional, qualquer coisa. Por quê? Porque não está claro o pedido explícito de voto. A missão, a pretensa candidatura, votem em Flávio Bolsonaro para presidente em 2026. Se não tem isso, também não tem crime eleitoral. A exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato. Prefiram Flávio do que Lula, porque Flávio é isso, Lula é aquilo. Isso também não está acontecendo. E não tem um número do Flávio Bolsonaro. Vocês entenderam a diferença de quem quer fazer um trabalho honesto para essa facção chamada bolsonarismo? Para que eles continuem mantendo a narrativa de que o que aconteceu no desfile foi crime eleitoral, eles precisam reconhecer então que o Gilson Machado cometeu crime eleitoral.
as situações, inclusive apesar de distintas, porque também não tem alusão a Lula 2026, nada desse tipo, apesar das situações serem distintas, nenhuma das duas configura, pelo que a legislação eleitoral diz, crime eleitoral. Inclusive, ó, se você vir aqui para o artigo 36B, deixa eu só descer aqui um pouquinho, vocês vão ver também o que é crime, tá lá, ó. Será considerado propaganda eleitoral antecipada a convocação por parte do presidente da República, do presidente da Câmara de Deputados Federal, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, de radiodifusão para a divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos, a seus filiados ou instituições. Então, aquilo que é considerado, tá claro, por parte dos chefes dos poderes, tá? E aquilo que também não é, tá claro. Então, mas eu acho um absurdo, porque muita gente falou, Carlito, aqui é um claro crime eleitoral também cometido pelo Gilson Machado. Não é, gente, crime eleitoral, por incrível que pareça. Então, eu estou explicando isso para vocês aqui, primeiro para mostrar que existe uma diferença entre o campo que faz parte da esquerda e o campo que faz parte da direita bolsonarista. Eles não são honestos. A honestidade, eles passam distante. Olha que nem estou falando dos esquemas de rachadinha. E segundo, que é só ler o que a legislação eleitoral fala aqui no artigo 36A da Lei 9504, 9.504, né, de 1997, sobre a lei das eleições, que está claro aqui o que é e o que não é crime. Então, não teve crime eleitoral cometido pela escola de samba, não teve crime eleitoral cometido pelo presidente Lula, não teve crime eleitoral cometido por figuras ligadas ao Partido dos Trabalhadores, não teve crime eleitoral cometido por figuras ligadas ao governo, tampouco ministros de Estado. Teve crime cometido pelo Gilson Machado? Não. Por quê? Porque se tivesse escrito ali, o Nordeste está com Flávio Bolsonaro presidente em 2026, aí teria crime eleitoral. Em 2026 eu vou votar em Flávio Bolsonaro, aí tem crime eleitoral. Em 2026 é 22 Flávio Bolsonaro, aí teria crime eleitoral. Como não tem pedido explícito de voto, como não tem citação explícita do número do candidato, como não tem enaltecimento da candidatura do candidato A em comparação ao candidato B ou pré-candidato neste momento, não tem crime eleitoral. Mas alguém ali gritou, vamos eleger o homem, e o outro falou, eu vou votar no Flávio. Pois é, aí é o povo falando. É a mesma coisa de eu dizer, eu vou votar em Lula, eu vou votar em Paulo, eu vou votar em João. Sou eu falando. Não é o partido, não é o candidato, não é o agrupamento do candidato. Tô dando só um exemplo, tá? Como pessoa. Seria eu chegar e falar, olha, se o Lula for candidato, eu vou votar nele. Se o João for candidato, eu vou votar nele. Se o Flávio for candidato, eu vou votar nele. Se o Pedro for candidato, eu vou votar nele. É uma alusão que o povo pode fazer. Então, morreu história, como a gente brinca aqui no Nordeste, tá? O resto que a gente tá vendo aí, o clã Bolsonaro reclamar e os bolsonaristas, é só choro. A gente viu, inclusive, claramente que as críticas foram feitas ali. É a opinião da escola de samba, é um direito que eles têm, não se atacou família conservadora, não se atacou evangélicos, se atacou sabe quem? A família conservadora do formato da família do Tiririca, que era formado por ele, pela companheira, pelas filhas e pela amante. Essa família foi criticada, assim como a família também da Cíntia Chagas com o Lucas Buvi, que segundo a própria, né, mantinha comportamentos não adequados para um marido conservador. Assim como aqui em Sergipe tem um casal que eu não vou citar, da política, que compartilhou nas redes sociais, inclusive, imagens da família conservadora. Eu não vou dizer exatamente quem é, porque vários políticos aqui de Sergipe compartilharam. Mas um dos que compartilhou ali, que eu não vou dizer quem é, a companheira estaria traindo ele, segundo informações aqui dos bastidores da política. Inclusive, pessoas já viram ela com esse companheiro, esse amante dela, que seria inclusive também outra pessoa ligada à política, e o seu companheiro seria supostamente homossexual. Mas não pode assumir. Eu tô falando supostamente para respeitar a lei, né? Porque a gente tem materialidade do que a gente tá falando aqui. Inclusive, eu não posso trazer muitos detalhes porque senão vai ficar explícito quem é, onde é e com quem é. Mas é essa família tradicional que está sendo criticada, conservadora. Assim como os evangélicos que estão sendo criticados são aqueles desse vídeo que viralizou do pastor dizendo que quando as pessoas que estão criticando tiverem câncer na garganta, vão saber o que está acontecendo. É esse evangélico que está sendo considerado evangélico em conserva. Que não segue a palavra de Deus, que pega o ódio. Porque hoje no Brasil, se você analisar, se dizer evangélico e conservador é muito bom. Por quê? Se você for um evangélico conservador e trair sua mulher, não é porque você é um canalha, é porque o capeta fez isso para tentar destruir a sua família. E usou aquela mulher que é a sua amante, para poder desconstruir aquilo que Deus criou. Aí, como a sua esposa, por muita opressão, às vezes, do grupo que ela faz parte, acaba perdoando você, a própria esposa diz o seguinte: o capeta quis me humilhar, quis destruir a minha família, mas com muita oração, muita fé,
reconstituímos nossa família. Enquanto isso, o marido continua atraindo com outras mulheres. Com outras mulheres, em alguns casos. Então é bem simples. Você trai, a culpa é do capeta. Você sacaneia a sua mulher, a culpa é do capeta. Ele ainda diz o seguinte, ó. Depois que foi perdoado. Não, eu errei, né? Humilhei minha esposa, nunca quis fazer isso, mas eu fiz. Mas como diz a palavra, a sabedoria da minha mulher salvou nossa família. Porque como diz a palavra de Deus, uma mulher sábia edifica o lar. Ou seja, a mulher corna, traída, humilhada, tem de aceitar a traição, a sacanagem feita pelo escroto conservador, utilizando a palavra de Deus. Como eu disse, ser crente conservador no Brasil, bolsonarista, é a melhor coisa. Tudo que você faz de sacanagem é culpa do capeta. Toda patifaria que você faz com a sua companheira não é culpa sua, é culpa do diabo que usou você. Quando na verdade, meu amigo, a gente sabe o que é que você quis e estava querendo até hoje. Então a crítica foi bem clara. Lembrando, não teve crime eleitoral cometido por escola de samba, pelo menos até este momento, ao que foi divulgado. Não teve crime eleitoral cometido pelo Partido dos Trabalhadores, não teve crime eleitoral cometido pelo presidente Lula e nem pelo Gilson Machado. E eu estou falando isso aqui para mostrar para vocês a coerência. Eu não posso dizer que não teve crime cometido pela escola de samba e dizer que teve crime cometido pelo Gilson Machado. Então, expondo os bolsonaristas ao ridículo, como a gente está fazendo, eu estou fazendo esse material aqui para mostrar que se eles acham que a escola de samba cometeu crime, então eles precisam também entender que o Gilson Machado cometeu crime. E aí o que é que vocês vão escolher? A coerência e a honestidade, com o entendimento da lei como eu estou fazendo, ou continuar vendendo a tese de que vocês são santos disfarçados de capeta? Deixa aqui o seu comentário, meu amigo e minha amiga. Grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui amanhã. Tchau!